Aqui é o Marcelo Sampaio, estrategista de mercado, estudioso de economia comportamental, teoria dos sistemas e alavancagem de capital e conhecimento. E hoje eu estou com você no que chamo de tempo de elite. Deixa eu te explicar o que isso significa, porque não é um slogan, é uma filosofia operacional. Você tem, por dia, entre 24 e 30 minutos de deslocamento, academia 2-3 vezes por semana, tarefas mecânicas que consomem atenção física, mas deixam sua mente completamente livre. A maioria das pessoas preenche essas janelas com entretenimento passivo, com ruído de redes sociais, com o vácuo de não pensar em nada. Nada contra o descanso, nada contra o entretenimento. O seu tempo livre é sagrado e eu não estou aqui para invadir ele. Este conteúdo foi desenhado para as outras janelas. As janelas onde seu corpo está ocupado e sua mente está disponível. Eu chamo isso de janelas fisiológicas de baixa carga cognitiva, e elas são literalmente o ambiente neurológico ideal para consolidar novos frameworks de pensamento. Enquanto outros desperdiçam esses minutos, você está aqui comigo, depositando na conta que vai compor ao longo dos próximos episódios. Isso é o efeito composto epistêmico. Cada episódio que você ouve não apenas adiciona uma informação, ele adiciona um nó numa rede de compreensão. E redes compostas de nós bem calibrados tomam decisões melhores do que mentes cheias de dados desconexos. Trave sua velocidade em 1,25 ox agora. Se você já ouve nessa velocidade, vá para 1,5 ox. Seu cérebro processa muito mais rápido do que eu consigo falar e essa pressão é o que fecha as janelas para distração. Hoje eu quero tratar de um tema que está no centro de tudo que vamos construir juntos nesta série: risco. Mas não risco no sentido que você está acostumado a ouvir. Não drawdown, não stop loss, não volatilidade de portfólio. Estou falando de algo mais fundamental, mais invisível, mais caro. Estou falando da sua relação cognitiva com a incerteza e do custo real de não entendê-la. O livro que ancora este episódio é Risk Savvy, de Gerd Gigerenzer. Ele é diretor do Instituto Max Planck para o Desenvolvimento Humano em Berlim. Passou décadas estudando como seres humanos reais, não os humanos idealizados dos modelos econômicos, tomam decisões sob risco. E o que ele encontrou contradiz quase tudo que o mercado financeiro ensina como verdade. Vou te dar a tese central do episódio logo de cara porque quero que você ouça todo o restante já sabendo para onde estamos indo. A tese é esta: existe uma diferença fundamental entre risco e incerteza. O mercado financeiro trata os dois como se fossem a mesma coisa. E essa confusão, esse erro de categoria, é a raiz de uma parte enorme dos prejuízos que traders e investidores acumulam ao longo da vida. Anota isso, vou repetir porque isso importa. Risco e incerteza não são sinônimos, são objetos diferentes, exigem ferramentas diferentes, e confundir os dois não é um erro teórico abstrato, é um erro que aparece na sua curva de capital. Agora deixa eu te dar o contexto histórico porque esse problema não é novo, e entender a história nos vacina contra a ilusão de que estamos diante de algo inédito. Em 1921, o economista Frank Knight publicou um livro chamado Risk, Uncertainty and Profit. Lá, ele fez uma distinção que deveria ter mudado toda a forma como o mundo das finanças opera e não mudou. Knight separou os dois conceitos com precisão cirúrgica. Risco é quando você não sabe o resultado, mas conhece a distribuição de probabilidades. Você joga um dado de 6 faces, não sabe qual número vai sair, mas sabe que cada número tem exatamente 1/6 de chance. Você pode calcular, você pode otimizar, você pode usar a matemática como guia real. Incerteza é diferente, é quando você nem sequer conhece a distribuição, não sabe quais são todos os resultados possíveis, não tem dados históricos confiáveis. O futuro não se comporta como o passado. A lista de variáveis relevantes muda enquanto você está calculando. O mercado financeiro, na maior parte do tempo, opera no segundo território, no território da incerteza genuína. Mas as ferramentas que o mercado usa, os modelos, os rankings, as análises, foram construídas para o primeiro território,
para o risco calculável. E aí está o problema. Quando você usa ferramentas de risco calculável num ambiente de incerteza genuína, você não apenas não melhora a sua decisão, você piora, porque a sofisticação da ferramenta cria uma ilusão de precisão que não existe. Gigerenzer tem um nome para isso. Ele chama de ilusão da certeza. E vou dedicar um bloco inteiro a dissecar esse mecanismo. Mas antes, preciso te mostrar por que isso importa agora em 2026, de uma forma que não importava da mesma maneira em 2010. Vivemos o paradoxo da informação. Nunca na história humana tivemos acesso a tanto dado, tanto relatório, tanta análise, tanto modelo. O custo de acesso à informação caiu para próximo de zero. Qualquer investidor com um celular tem acesso a ferramentas que os maiores fundos do mundo não tinham há 30 anos. E ao mesmo tempo, e esse é o paradoxo, a qualidade média das decisões financeiras não melhorou na mesma proporção. Por quê? Porque o que escasseia não é informação. O que escasseia é julgamento calibrado. A capacidade de saber qual informação importa, em qual contexto ela é válida e quando ignorar tudo e confiar numa regra simples que funciona em ambientes de alta incerteza. Isso é o que Gigerenzer chama de ser risk-savvy, literalmente, ser esperto sobre risco. E essa habilidade está ficando mais escassa, não mais comum. À medida que o volume de dados aumenta, presta atenção no que vou dizer agora. Numa pesquisa sueca documentada no livro, gestores de portfólio, corretores e assessores de investimento foram testados contra pessoas sem experiência financeira. A tarefa era simples: escolher entre dois ativos qual vai performar melhor em 30 dias. Os leigos acertaram em 50% das vezes. Sorte, na média, exatamente o que se esperaria do acaso. Os especialistas, 40%, consistentemente abaixo do aleatório. Como alguém consegue ser pior do que o acaso? Porque eles usavam informações específicas, análises, relatórios, modelos, sem perceber que essas informações não tinham capacidade preditiva real no horizonte testado. A complexidade não ajudava, ela atrapalhava. Ela criava ruído onde havia apenas incerteza. E a parte mais perturbadora do estudo: os próprios especialistas estimavam que iam errar metade das vezes que os leigos errariam. Confiança máxima, acurácia mínima. Isso não é incompetência individual. Isso é um problema sistêmico de como o mercado confunde sofisticação com inteligência. Nos próximos blocos deste episódio, eu vou dissecar os 4 mecanismos centrais que Gigerenzer identifica e cada um deles vai ganhar as 3 camadas de análise que você vai reconhecer ao longo desta série. O que é, por que é verdadeiro e o que muda na sua vida nos próximos 10 anos se você internalizar isso versus se não internalizar. Vou te mostrar a ilusão do Peru, que é provavelmente a analogia mais precisa que já encontrei para o que acontece com traders em sequência de ganhos. Vou te mostrar por que uma regra simples bateu um portfólio vencedor do Nobel Prize de Economia em 6 de 7 cenários testados e o que isso significa para a sua estratégia de alocação. Vou te mostrar o mecanismo da decisão defensiva e como ele aparece disfarçado de prudência dentro das mesas de gestão profissional. E vou te mostrar o protocolo de separação evento-interpretação, que é a ferramenta cognitiva que vai te separar do filântropo involuntário que alimenta o mercado com os próprios erros repetidos. Mas antes de chegar lá, quero plantar a frase âncora deste episódio. Uma sentença que vai continuar trabalhando dentro de você depois que você desligar este áudio. Aqui vai. No mundo de risco calculável, a inteligência é otimizar. No mundo de incerteza genuína, a inteligência é saber quando parar de otimizar. Leva isso com você. Nos próximos 35 minutos, vamos desmontar 4 conceitos que Gigerenzer passou décadas documentando. Cada um vai passar pelas 3 camadas. O que é? Por que é verdadeiro o mecanismo? Evolução, sistema. E o que muda na sua vida financeira nos próximos 10 anos, dependendo de como você internaliza isso. Não tem tabela, não tem slide, tem pensamento. Seu corpo está em movimento, mente disponível. Vamos, conceito 1.
A ilusão da certeza. Camada 1, o que é? Existe um produto que o mercado financeiro vende sem nunca nomear. Não é uma ação, não é um fundo, não é uma estratégia. É certeza, ou mais precisamente, a ilusão de certeza. Gigerenzer define assim: a ilusão da certeza é a crença de que algo é certo quando, na realidade, não é. E ele documenta como essa ilusão está estruturalmente embutida em tudo, nos modelos de risco bancário, nas análises de investimento, nos relatórios dos gestores, nos disclaimers que ninguém lê. A mais perigosa de todas as versões dessa ilusão tem um nome técnico, Value at Risk, VAR, o número que supostamente mede o risco máximo de uma posição num dado horizonte de tempo. Esse número falhou em todas as grandes crises financeiras das últimas 4 décadas. Black Monday, em 87, a crise asiática de 97, o estouro da bolha .com em 2000, o colapso de 2008. Em todos esses eventos, o VAR, calculado pelos maiores bancos do mundo, disse que aquela perda era matematicamente improvável. E aconteceu assim mesmo. Presta atenção no que vou dizer agora. Em 2012, o JP Morgan Chase perdeu bilhões de dólares numa operação que o próprio modelo de risco interno da instituição classificava como de baixíssimo risco. Não foi descuido, não foi fraude, foi o modelo. E o problema do modelo não é técnico, é conceitual. Camada 2. Por que é verdadeiro? Aqui está o mecanismo. O VAR e os modelos similares foram construídos sobre uma premissa. O mundo financeiro opera como um jogo de dados. Você não sabe o resultado, mas conhece a distribuição de probabilidades. As curvas são estáveis. Os parâmetros são calculáveis. A matemática resolve. O problema? O mercado financeiro não é um dado. É uma rede global de comportamentos humanos interdependentes, onde cada participante reage ao que os outros estão fazendo, onde narrativas mudam expectativas antes dos fundamentos mudarem preços e onde eventos de cauda, os cisnes negros de Taleb, surgem de interações de sistema que nenhum modelo paramétrico captura. Gigerenzer chama isso de confundir risco com incerteza. Risco, você não sabe o resultado, mas conhece a distribuição. Você pode calcular. Incerteza, você não conhece nem a distribuição. A lista de variáveis relevantes muda enquanto você está calculando. O futuro não se comporta como o passado. E aqui entra o hardware paleolítico. Kahneman nos mostrou que o cérebro humano é atraído por números precisos como borboletas por luz. Um número específico, 98,7% de confiança, VAR de 2 milhões de dólares, ativa o sistema 1 e produz uma sensação de controle que sobrepõe o julgamento racional do sistema 2. Isso não é fraqueza individual, é como fomos fiados evolutivamente. Na savana, incerteza irresolvida era perigosa. Um predador que você não consegue classificar é mais ameaçador do que um leão que você conhece bem. Nosso cérebro aprendeu a preferir qualquer explicação, mesmo imprecisa, ao vácuo de não saber. O VAR satisfaz essa demanda psicológica, ele não resolve a incerteza, ele a disfarça. E quando a ilusão colapsa, a magnitude do dano é proporcional à profundidade da crença. Tem um nome para o mecanismo que Gigerenzer descreve aqui. Ele chama de ilusão do peru. Imagina que você é um peru numa fazenda. Toda manhã da sua vida, um homem aparece com comida. No primeiro dia, você tem medo. No 100º dia, você tem quase certeza estatística de que esse homem existe para te alimentar. Você tem dados, você tem histórico, você tem um padrão robusto. O problema? O 100º dia é a véspera do dia de ação de graças. O Peru usou lógica real, dados reais, probabilidade real e chegou à conclusão completamente errada, porque havia uma variável estrutural que ele desconhecia e que os dados históricos eram incapazes de revelar. No mercado financeiro, quantas vezes você foi o Peru? Operação após operação funcionando, backtesting com anos de dados, confiança em máxima histórica. E então o regime muda.
Não porque você errou a análise técnica, porque você estava usando ferramentas de risco calculável num ambiente de incerteza genuína. Camada 3. O que muda em 10 anos? Anota isso. Vou repetir porque isso importa. Estamos em 2026. A aceleração exponencial dos sistemas financeiros globais, redes de IA tomando decisões de liquidez em microsegundos, ativos digitais criando novas correlações intersetoriais, geopolítica fragmentando cadeias que o mercado precificou como estáveis, torna o ambiente de incerteza genuína não apenas persistente, mas crescente em magnitude. Kurzweil chama isso de lei dos retornos acelerados. O ritmo de mudança do ambiente está acelerando de forma não linear. O que levava 20 anos para mudar um regime de mercado agora leva 5. O que levava 5 leva 18 meses. Isso significa que a ilusão do Peru tem um ciclo cada vez mais curto. O investidor que não calibrar sua relação com a incerteza, que continuar buscando o número que resolve, o modelo que prevê, a análise que garante, vai encontrar o dia de ação de graças com frequência crescente. E o investidor que desenvolver o que Gigerenzer chama de risk savvy, a capacidade de operar com elegância dentro da incerteza genuína, usando regras simples, robustas, em vez de modelos frágeis, sofisticados, vai ter uma vantagem estrutural que se compõe com o tempo. Primeira ordem de efeito: você para de confiar em projeções que parecem precisas. Segunda ordem: você redesenha sua gestão de risco em torno de robustez, não otimização. Você pergunta não: qual portfólio maximiza retorno? Mas qual portfólio sobrevive ao pior caso que eu não consigo prever? Terceira ordem: você se torna imune a uma categoria inteira de manipulação do mercado, a venda de certeza, embalada em linguagem técnica sofisticada. Anota isso. O que vou apresentar agora é o ponto central de tudo o que estamos construindo. Conceito 2, o portfólio 1, N e a derrota do Nobel. Camada 1, o que é? Harry Markowitz ganhou o Nobel de Economia em 1990. A teoria que o consagrou é chamada de portfólio de média variância. O conceito é elegante. Para qualquer conjunto de ativos, existe uma combinação ótima que maximiza o retorno para um dado nível de risco ou minimiza o risco para um dado retorno. Você alimenta o modelo com dados históricos, ele calcula os pesos ideais e você aloca seu capital de acordo. Os maiores bancos de investimento do mundo ainda vendem serviços baseados nessa lógica. Agora vem o detalhe que os bancos preferem que você não saiba. Quando o próprio Markowitz foi alocar seu dinheiro para a aposentadoria, ele não usou a própria teoria. Ele usou uma regra chamada 1, N. Divide o dinheiro igualmente entre todos os fundos disponíveis, sem dados históricos, sem otimização, sem modelo igual para todos. Em entrevista, ele explicou a lógica com uma clareza brutal. Não queria se arrepender. Se o mercado subisse e ele não estivesse dentro, ia se sentir idiota. Se o mercado caísse e ele estivesse dentro com alocação concentrada, ia se sentir idiota. Então dividiu igualmente. Um estudo comparou o 1N com um portfólio de média variância e outros 12 métodos complexos em 7 cenários distintos. Investimento em fundos de indústrias americanas, portfólios internacionais, entre outros. Resultado: em 6 de 7 cenários, o 1N superou o portfólio do Nobel. E nenhum dos outros 12 métodos sofisticados foi consistentemente superior ao 1N. Mas o detalhe mais devastador do estudo é este. O portfólio de média variância usa 10 anos de dados históricos de mercado para calcular os pesos ótimos. O 1N não usa dado nenhum. E mesmo assim o 1N ganha. Camada 2. Por que verdadeiro? Porque uma regra que ignora todos os dados históricos vence um modelo que os usa todos. Gigerenzer explica com precisão matemática, e eu vou traduzir isso para a linguagem do campo de batalha real. Quando você usa um modelo complexo para prever o futuro, você comete 2 tipos de erro. O primeiro é o viés, a distância entre a sua previsão e o que realmente acontece. Esse erro é inevitável em mundo incerto. Nenhum modelo elimina o viés.
O segundo é a variância, a instabilidade das previsões do modelo, dependendo dos dados que você alimenta nele. E aqui está o mecanismo: quanto mais complexo o modelo, mais parâmetros ele precisa estimar. Mais parâmetros estimados, mais erro de variância acumulado. Em ambientes de alta incerteza, como o mercado financeiro, esse erro de variância se torna dominante. E o modelo que parecia mais preciso, na prática é mais frágil. O 1, N não estima parâmetro nenhum, variância zero de estimação. Ele é, por design, robusto à incerteza. Gigerenzer vai mais longe. Existe uma simulação computacional que responde à pergunta: quantos anos de dados históricos o portfólio de média variância precisaria para finalmente vencer o 1, N, de forma consistente? A resposta: 500 anos. Em 2526, com 500 anos de dados contínuos sobre os mesmos ativos, se ainda existirem o modelo de Markowitz, começa a ganhar consistência estatística. O banco que enviou àquele cliente uma carta vendendo o portfólio vencedor do Nobel como estratégia para o próximo ano estava, nas palavras de Gigerenzer, 5 séculos adiantado, Charlie Munger tinha um nome para o erro conceitual por trás disso. Ele chamava de síndrome do homem com um martelo. Quando a sua única ferramenta é um martelo, todo problema parece um prego. Os bancos dominam a matemática de otimização, então eles aplicam otimização a tudo, mesmo quando o ambiente não suporta otimização, mesmo quando a incerteza genuína torna os próprios parâmetros do modelo instáveis. E há um segundo mecanismo que Gigerenzer identifica o que podemos chamar de economia da sofisticação. O gestor que usa um, N, não tem o que vender. Eu dividi igualmente. Não sustenta uma taxa de administração de 2%. Eu uso o algoritmo de média variância calibrado com 10 anos de dados. Justifica a cobrança e protege o gestor de perguntas incômodas. Defensive Decision Making, aplicado à gestão de recursos de terceiros. Camada 3, o que muda em 10 anos. Esse é o ponto que mais me custou entender e que provavelmente vai contradizer algo que você acredita hoje sobre diversificação. Diversificação sofisticada em ambiente de alta incerteza não é melhor que diversificação simples, é frequentemente pior, e o mercado está ficando mais incerto, não menos. Em 2026, com correlações entre ativos se comportando de formas cada vez mais imprevisíveis, ações, cripto, commodities, moedas se movendo em conjunto em momentos de estresse de formas que nenhum modelo de 2020 capturava. O argumento estrutural para regras simples e robustas fica mais forte, não mais fraco. A pergunta que você precisa fazer sobre qualquer estratégia de alocação não é: qual o retorno esperado no cenário base? É: esta estratégia sobrevive ao evento que eu não consigo prever? O 1N sobrevive. Por design, o portfólio otimizado para o cenário histórico é frágil por design, porque ele foi construído para um mundo que pode não existir amanhã. Antifragilidade, nos termos de Taleb, construir não para resistir ao choque, mas para se beneficiar do caos. O 1N não é antifrágil no sentido estrito, mas é robusto. É a diferença entre uma armadura e um vidro, e no mercado de alta incerteza de 2026, robustez é o primeiro ativo que você precisa proteger antes de pensar em qualquer alavancagem. Segunda ordem, você passa a olhar para a complexidade em produtos financeiros com suspeita estrutural, não com admiração. Quanto mais complexo o instrumento, mais você pergunta: quem se beneficia dessa complexidade, o vendedor ou eu? Terceira ordem, você redesenha como avalia gestores, não pelo método, pelo resultado ajustado ao risco em múltiplos cenários, incluindo os adversos. Daqui a 10 minutos eu vou chegar no conceito que provavelmente vai contradizer algo que você faz automaticamente toda vez que o mercado se move contra você e que pode estar custando mais capital do que qualquer erro de análise técnica. Fica até lá. Conceito 3, a decisão defensiva. Camada 1, que é: vou te fazer uma pergunta direta.
Na última vez que você teve uma oportunidade clara de mercado, o setup estava lá, a leitura estava correta, a relação risco-retorno era favorável e você não executou, por quê? Se a resposta for precisava de mais confirmação, esperava mais uma vela, queria ver o volume confirmar, quero que você considere uma hipótese. Você pode não ter esperado mais dados porque precisava de mais dados. Pode ter esperado porque queria se proteger do julgamento de ter errado. Gigerenzer documenta esse padrão em organizações inteiras e o chama de decisão defensiva. A definição é: precisa. Uma pessoa ou grupo identifica a opção A como a melhor para a situação, mas escolhe uma opção B inferior para se proteger caso algo dê errado. Não é burrice, não é má fé, é a psicologia do sistema. Numa pesquisa com executivos de uma grande empresa de tecnologia internacional, Gigerenzer perguntou quantas das últimas 10 decisões importantes tinham um componente defensivo, ou seja, escolheram a segunda melhor opção para se proteger de crítica ou responsabilidade. Apenas 7 dos 32 executivos disseram que nunca tomavam decisões defensivas. Quase um terço admitiu que metade das suas decisões eram defensivas. E alguns disseram que 7 ou 9 de cada 10 decisões não estavam alinhadas com o melhor interesse da empresa. Agora traz isso para o trade. O trader que não executa o setup não está necessariamente analisando mais profundamente. Ele pode estar protegendo o ego de ser responsável pelo resultado. A posição adicional que você não abre não é sempre prudência. Às vezes é medo de ter que explicar para si mesmo ou para alguém por que aquilo deu errado. O stop que você move, que você sabe que não deveria mover, não é gestão de risco, é decisão defensiva, é proteção da identidade contra a evidência. Camada 2, por que é verdadeiro? Aqui está a raiz evolutiva. Robert Axelrod, estudando teoria dos jogos em múltiplos rounds, demonstrou que em jogos repetidos onde você vai encontrar os mesmos players novamente, a reputação tem valor acumulado que supera o ganho de curto prazo de qualquer estratégia oportunista. No ambiente corporativo e no ambiente de trading social, onde sua performance é visível para outros, o custo de errar publicamente é percebido como maior do que o custo de não executar. Errar é saliente. Perder uma oportunidade é invisível. O hardware paleolítico não foi desenhado para ambientes onde o registro de desempenho é permanente. Na savana, uma decisão ruim tinha consequências imediatas e concretas. No mercado, as consequências se distribuem ao longo do tempo e o cérebro superestima o custo das consequências imediatas e visíveis em relação ao custo dos erros de omissão. Isso se chama aversão à perda assimétrica aplicada à reputação. Kahneman demonstrou que a dor de uma perda equivalente é aproximadamente 2 vezes maior do que o prazer de um ganho. No contexto da decisão defensiva, isso se amplia. Você não está apenas evitando a perda financeira, está evitando a perda de autoimagem associada a ter tomado a decisão errada. E esse é o momento para introduzir uma ferramenta que eu chamo de separação evento-interpretação. Toda vez que o mercado se move contra você ou a favor de você, aliás, existe um evento e existe uma interpretação. O evento: o preço caiu 3%. A interpretação automática do hardware paleolítico: eu errei, sou incompetente, preciso fechar tudo agora para parar de sangrar. Ou, no outro extremo, eu estava certo. Vou aumentar a posição. São 2 objetos distintos, mas o cérebro os funde em milissegundos. Tratar o evento e a interpretação como uma coisa só é o que transforma a volatilidade temporária em catástrofe real e permanente. A separação é uma habilidade treinável, não é um estado emocional. O protocolo operacional é simples e eu vou detalhar isso no bloco de execução. Mas o primeiro passo é reconhecer que a interpretação não é o evento, que o seu desconforto com a posição no vermelho não é evidência de que a análise estava errada. Pode ser apenas o hardware paleolítico reclamando. Camada 3, o que muda em 10 anos. A decisão defensiva tem um custo que nunca aparece no extrato.
ela não gera perda visível, ela gera ausência de ganho e essa ausência é invisível para qualquer métrica de performance. O trader que passa 5 anos tomando decisões defensivas, não executando os setups corretos, movendo stops para proteger o ego, esperando mais confirmação, quando a análise já estava completa, não vai ver esse padrão no seu histórico. Vai ver uma série de resultados medianos inexplicáveis. Vai concluir que o método está errado, vai mudar de estratégia, vai buscar mais conhecimento técnico e vai repetir o ciclo com um novo método porque o problema não era o método, era a psicologia da decisão. Aqui entra a variável de aceleração exponencial de forma direta. Em 2026, a assimetria entre os traders que operam com clareza cognitiva e os que operam em modo defensivo está se ampliando. As plataformas algorítmicas estão tirando as oportunidades de curto prazo da mesa cada vez mais rápido. As janelas de execução estão se comprimindo. O custo da hesitação, que já era alto, está ficando proibitivo. A curva de obsolescência exponencial do trader, que precisa de mais confirmação, está acelerando. Segunda ordem. Você desenvolve o que Gigi Gerencer chama de caixa de ferramentas adaptativa, um conjunto de regras simples e pré-definidas que funcionam como workaround para o hardware paleolítico. Não no sentido de eliminar a emoção, no sentido de não deixar a emoção tomar a decisão de execução. Terceira ordem, você se torna capaz de distinguir, em tempo real, entre prudência legítima e decisão defensiva disfarçada de prudência. Isso é julgamento calibrado. E julgamento calibrado, como o Naval diria, é a alavancagem que não depende de ninguém. Conceito 4, o risco de cauda e a segunda investida do terrorista. Camada 1, o que é? Em setembro de 2001, nos 12 meses que se seguiram aos atentados, algo aconteceu nos dados de transporte americano que vai ficar com você para sempre. Milhões de americanos pararam de voar. Com razão, havia um risco real de novos ataques em aviões e começaram a dirigir, especialmente em viagens longas, onde antes voariam. Resultado: o número de mortes em acidentes rodoviários aumentou de forma significativa por 12 meses consecutivos. A estimativa de Gigi Gerencer, aproximadamente 1.600 americanos adicionais morreram nas estradas por terem evitado o avião. 6 vezes mais do que os 256 passageiros que morreram nos 4 voos. Os terroristas atacaram 2 vezes. A primeira vez com força física, a segunda vez com a nossa própria psicologia. E a segunda investida das decisões irracionais tomadas pelo medo matou 6 vezes mais pessoas. Anota isso. Camada 2, porque é verdadeiro. Gigi Gerencer chama isso de risco de terror, dread risk em inglês, e identifica o mecanismo evolutivo com precisão. O cérebro humano foi calibrado em ambientes onde grupos pequenos viviam juntos. Quando muitas pessoas morrem de uma vez num único evento visível e catastrófico, isso ativava um alarme de sobrevivência de grupo. Na savana, a morte simultânea de vários membros do bando era uma ameaça existencial para a tribo inteira. O reflexo de fuga total fazia sentido. No mundo moderno, esse reflexo ainda existe, mas o contexto mudou. 35 mil americanos morrem por ano em acidentes de carro. Quase ninguém muda o comportamento de dirigir por causa disso, porque essas mortes são distribuídas, são invisíveis como tendência, são acidentes. Mas quando 256 pessoas morrem num único evento em aviões, o alarme primitivo dispara. O System 1 de Kahneman toma o controle. A heurística da disponibilidade que avalia risco, com base na facilidade com que conseguimos imaginar o evento, coloca o avião como mais perigoso do que o carro. E essa inversão de percepção matou 1.600 pessoas. Agora aplica o mesmo mecanismo ao mercado financeiro. Uma queda de 7% num único dia visível, dramática, noticiada em toda a mídia, gera uma resposta de fuga de magnitude totalmente desproporcional ao risco real. Enquanto uma erosão gradual de capital de 30% ao longo de 18 meses igualmente destrutiva, talvez mais passa quase despercebida.
porque a erosão gradual não ativa o alarme primitivo. O filântropo involuntário não perde dinheiro só nos crashes. Ele perde continuamente, em slow motion, por decisões defensivas e alocações mal calibradas que nunca parecem urgentes o suficiente para corrigir. E nos momentos de crash, quando o alarme dispara e a ação seria necessária, ele reage de forma exatamente oposta à ação correta. Vende no fundo, compra no topo, porque está seguindo o risco de terror, não o risco real. Camada 3, o que muda em 10 anos. Existe uma regra que Gigerenzer formula depois de anos estudando cobertura midiática de riscos de saúde, e ela se aplica diretamente ao mercado financeiro. A regra é esta: quanto mais a mídia cobre um risco, menor a probabilidade de que ele seja o que vai te destruir. Os riscos que a mídia cobre exaustivamente já estão precificados, o mercado já reagiu a eles, os grandes players já se posicionaram, a narrativa dominante no sentido de Shiller já está dentro do preço. O risco que vai destruir portfólios é sempre o que ninguém estava discutindo exaustivamente na semana anterior. Em 2026, com a velocidade de disseminação de narrativas acelerada por IA, onde uma tese de investimento pode passar de obscura a consenso em 72 horas, esse princípio tem um corolário novo. A janela entre narrativa emergente e narrativa saturada está comprimindo. O alfa da contra-narrativa calibrada, posicionar antes que o consenso chegue, tem vida cada vez mais curta. E o risco de ser o último a reagir a um risco de terror, comprando o pânico, vendendo na euforia, está crescendo. O investidor que desenvolver a capacidade de nomear o medo que está sentindo, de separar o evento da interpretação, de perguntar: isso é risco real ou terror? Vai ter uma vantagem estrutural crescente. E essa capacidade não se compra. Não existe um produto financeiro que a entregue. É specific knowledge, conhecimento específico. É a alavancagem sem permissão de naval. É o que você está construindo agora. Vamos consolidar o que acabamos de construir. 4 conceitos. 12 camadas de análise. A ilusão da certeza. O mercado vende conforto numérico em ambientes de incerteza genuína, e você paga com capital real pela ilusão de controle. O portfólio 1, N, em ambiente de alta incerteza, simplicidade robusta, supera a sofisticação frágil. E o inventor da otimização de portfólio não confia no próprio modelo com o próprio dinheiro. A decisão defensiva. A maior parte do capital que você deixa na mesa não foi perdida numa operação ruim. Foi evitada numa operação boa que você não executou porque estava protegendo o ego, não o capital. O risco de terror. O mercado não vai te destruir com o que está nas manchetes. Vai te destruir com o que passou despercebido enquanto você estava gerenciando o medo dos eventos visíveis. Essa é a infraestrutura cognitiva que separa quem constrói capital ao longo do tempo de quem alimenta o sistema involuntariamente. No próximo bloco, eu vou trazer as vozes que discordam dessas posições e vou apresentar o argumento mais forte contra tudo que acabamos de construir. Não para destruí-las, para te vacinar contra o pensamento de manada. Porque a única forma de ter convicção real é ter passado pela melhor objeção possível e sobrevivido. Fica bloco 3, dialética crítica. Chegou a hora do debate. Tudo que construímos nos últimos 35 minutos, a distinção entre risco e incerteza, a superioridade do 1, N sobre o Nobel, a decisão defensiva, o risco de terror, tem críticos sérios, inteligentes, com dados, e eu não vou apresentar as versões fracas dessas críticas. Existe um princípio que chamo de Stillman, o oposto do homem de palha. Quando você quer entender um assunto de verdade, você não ataca a versão mais fraca do argumento adversário. Você constrói a versão mais forte possível. Se você não consegue articular o melhor argumento contra a sua própria posição, você não a entende suficientemente bem para agir com base nela. Então vamos 3 críticas, cada uma na sua versão mais forte. Crítica: um Gigerenzer subestima o poder dos dados e da análise quantitativa. O crítico mais sofisticado aqui não é o analista médio do banco. É alguém como Eugene Fama, fundador da hipótese dos mercados eficientes,
ou como os gestores quantitativos da Renaissance Technologies, que produziram retornos consistentes por décadas usando modelos matemáticos de altíssima complexidade. O argumento na versão Stillman soa assim: Gigerenzer usa o fracasso de determinados modelos em determinadas janelas de tempo para concluir que simplicidade é sempre superior. Mas isso é uma generalização inválida. Os modelos que falharam em 2008 não eram o estado da arte da quantificação. Eram modelos mal calibrados, aplicados por instituições com incentivos perversos. O erro não estava na complexidade, estava na implementação e nos incentivos. Mais ainda, o argumento de que são necessários 500 anos de dados para que o portfólio de Markowitz supere o 1, N assume um mercado estático. Mas o próprio conceito de aprendizado de máquina e atualização bayesiana contínua resolve parte do problema de estimação que Gigerenzer identifica. Modelos modernos se adaptam em tempo real, não dependem de 500 anos de dados históricos fixos. Em outras palavras, o alvo que Gigerenzer critica pode estar desatualizado. Esse é o argumento mais forte, e ele tem um ponto válido que preciso reconhecer. Gigerenzer não diz que complexidade é sempre ruim. Ele diz que complexidade só paga quando 3 condições coexistem: baixa incerteza, poucas alternativas e grande quantidade de dados históricos confiáveis. Em mercados de nicho, com regimes estáveis e histórico rico commodities agrícolas em condições normais, curvas de juros em períodos de baixa volatilidade, modelos complexos podem sim ter vantagem. O problema não é a ferramenta, é a confusão sobre o ambiente em que ela opera. Renaissance Technologies funciona porque opera em janelas de altíssima frequência, onde há padrões estatisticamente estáveis e volumes imensos de dados. Não é o mesmo ambiente do investidor que está alocando capital com horizonte de 3 a 10 anos num mercado onde regimes mudam, correlações quebram e narrativas dominantes reescrevem o preço antes dos fundamentos. O crítico confunde 2 ambientes radicalmente distintos e aplica a solução de um como refutação para o outro. E quanto aos modelos adaptativos de machine learning, Gigerenzer teria a resposta. O problema de overfitting, que é a versão moderna do problema de variância que ele já identificava, persiste. Modelos mais flexíveis têm mais parâmetros livres, mais risco de aprender o ruído do passado em vez do sinal do futuro. O estado da arte da quantificação resolve parte do problema, não o resolve todo. E o trader individual, operando sem a infraestrutura da Renaissance, com horizontes de meses a anos em mercados de alta incerteza, está mais próximo do mundo descrito por Gigerenzer do que do mundo descrito por Fama. Crítica 2. Os vieses cognitivos são tão profundos que o indivíduo não consegue se corrigir. A resposta é o paternalismo. Essa é a crítica de Kahneman, de Thaler, de Sunstein à escola do nudge. Na versão Stillman, o argumento é este. Décadas de pesquisa mostram que os vieses cognitivos, aversão à perda, ancoragem, desconto hiperbólico, viés de confirmação não desaparecem com educação. Pessoas que estudam comportamento financeiro cometem os mesmos erros que pessoas que nunca estudaram. O conhecimento do viés não protege contra o viés. Portanto, a solução não é ensinar as pessoas a pensar diferente, porque isso não funciona. A solução é redesenhar o ambiente de decisão para que a escolha correta seja o padrão opt-out em vez de opt-in para a previdência, defaults de alocação diversificada automática, arquitetura de escolha que direciona o comportamento sem exigir que o indivíduo vença o próprio hardware paleolítico. Thaler ganhou o Nobel em 2017, exatamente por esse trabalho. Gigerenzer está apostando na educação, numa batalha que a educação demonstravelmente perde contra o instinto. Esse é o argumento mais sofisticado que existe contra o que construímos aqui. E ele tem ponto de partida correto. Thaler e Sunstein têm razão em que vieses não desaparecem com conhecimento declarativo. Saber que existe aversão à perda
Não te protege de sentir aversão à perda no momento em que sua posição está no vermelho e o alarme primitivo dispara. Esse é exatamente o ponto do protocolo de separação evento-interpretação que discutimos no bloco 2. Não é conhecimento sobre o viés. É uma ferramenta operacional que cria uma janela de decisão. Cria um intervalo estrutural entre o gatilho emocional e a execução. A diferença entre o que Gigerenzer propõe e o que Thaler propõe não é sobre se vieses existem, é sobre qual é a resposta adequada. Thaler diz: como as pessoas são previsíveis e sistematicamente irracionais, um especialista deve redesenhar o ambiente para corrigir o comportamento delas, supostamente no interesse delas. Gigerenzer diz: essa premissa é elitista e empiricamente incorreta. As pessoas não são sistematicamente irracionais. Elas têm hardware paleolítico que funciona bem em determinados ambientes e mal em outros. A solução não é tutelar, é desenvolver alfabetização de risco, ferramentas concretas que funcionam como workaround cognitivo. E há uma razão prática central para preferir Gigerenzer. O paternalismo do nudge assume que o arquiteto da escolha tem interesses alinhados com os seus. No mercado financeiro, essa suposição é sistematicamente falsa. Os defaults que seu banco configura para você, as alocações padrão, os produtos recomendados, os modelos de portfólio que eles apresentam como ótimos, maximizam a receita do banco, não o retorno ajustado ao risco do cliente. O nudge funciona quando quem desenha o ambiente tem os seus interesses. No mercado financeiro, quem desenha o ambiente tem os interesses dele. A única proteção real contra isso é o que Gigerenzer chama de risk-savvy, a capacidade individual de fazer perguntas, entender o que os números significam e recusar o que você não compreende. Autonomia não é ingenuidade. É a única defesa que não pode ser capturada por quem vende o produto. Crítica 3. Regras simples são perigosas para iniciantes. Elas removem a nuance necessária. Essa crítica vem de dentro do próprio campo da gestão de risco. O argumento forte é este: regras simples são robustas exatamente porque ignoram nuance. Mas nuance existe por uma razão. O N divide igualmente entre N fundos. Mas e se alguns desses N fundos forem fundamentalmente diferentes em termos de risco, liquidez, correlação com o portfólio total? Um iniciante que aprende diversifique igualmente e compra 10 ativos todos correlacionados positivamente, 10 ações de tecnologia americana, por exemplo, acha que está diversificado quando na prática tem concentração disfarçada. A regra simples não protege contra o que ela não vê. E há uma versão ainda mais forte desse argumento. Regras simples podem criar ilusão de segurança. O operador que tem uma regra clara, stop em 2%, sempre pode sentir que sua psicologia está resolvida, quando na verdade está apenas terceirizando o julgamento para a regra. E quando a regra encontra um ambiente para o qual não foi desenhada, ela falha, e o operador sem julgamento não consegue perceber porque estava seguindo a regra. Regras simples, sem compreensão profunda do mecanismo, são superstição quantificada. Esse é o argumento que mais me fez pensar ao longo dos anos. Esse crítico tem razão num ponto fundamental. Regra simples sem compreensão do contexto de aplicação é apenas outra forma de ilusão de certeza. Gigerenzer não discordaria. O livro inteiro é sobre entender quando usar cada tipo de ferramenta. Ele não diz use sempre N. Ele diz que, em ambientes de alta incerteza, com muitas alternativas e poucos dados confiáveis, o N supera a otimização complexa. Isso é uma prescrição condicional, não uma regra universal. O problema não está na simplicidade. Está em aplicar qualquer ferramenta sem entender as condições para as quais ela foi desenhada. Um bisturi é mais eficaz que um machado para a cirurgia, mas se o que você precisa é cortar uma árvore, a hierarquia se inverte. A questão não é qual ferramenta é melhor, é qual ferramenta é adequada ao ambiente.
E aqui está onde o argumento do crítico para. Ele assume que o iniciante que aprende regras simples está pior do que o iniciante que aprende a teoria da otimização, mas os dados não suportam essa assunção. O iniciante que aprende otimização complexa sem a experiência para calibrar os parâmetros e sem dados suficientes para eliminar o erro de variância está em território mais perigoso do que o iniciante que usa N-com, consciência das suas limitações. A regra simples, com compreensão clara de onde ela se aplica e onde ela falha, é superior ao modelo complexo aplicado por quem não entende suas premissas. E no mercado financeiro, a maioria das pessoas está no segundo grupo não porque seja menos inteligente, mas porque o sistema tem incentivo para mantê-las. Assim, vou nomear o que emerge dessas três críticas quando você as passa pelo filtro. A crítica quantitativa é válida, complexidade tem seu lugar, mas em ambientes específicos que raramente coincidem com o ambiente do investidor individual de longo prazo. A crítica do nudge é válida no diagnóstico. Vieses não desaparecem com conhecimento, mas a solução proposta pressupõe um arquiteto de escolha benevolente que o mercado financeiro não oferece. A autonomia calibrada é a única defesa real. A crítica das regras simples é válida como alerta. Ferramenta sem compreensão do contexto de aplicação é superstição. Mas a solução não é complexidade, é compreensão mais profunda das condições de validade das ferramentas simples. O que isso nos diz sobre a posição de Gigerenzer? Ela não é perfeita, nenhuma posição intelectual honesta é, mas ela é mais robusta do que as alternativas nas condições que definem a realidade do investidor individual em 2026. Alta incerteza, múltiplos ativos correlacionados de formas imprevisíveis, aceleração exponencial dos regimes e conselheiros com incentivos sistematicamente desalinhados dos seus, essa é a sua convicção calibrada, não fé, não dogma. Julgamento, construído sobre o melhor argumento contrário que você conseguiu encontrar e que sobreviveu. Isso é o que separa quem opera com convicção real de quem opera com ruído de manada revestido de jargão técnico. Nos próximos minutos, eu vou traduzir tudo isso em ações concretas, semana a semana, começando por amanhã. Esse é o bloco que transforma o episódio em resultado. Não sai agora. Bloco 4, protocolo de 90 dias. Chegou o momento em que teoria vira resultado. Tudo que construímos até aqui, a distinção entre risco e incerteza, o N, a decisão defensiva, o risco de terror, a dialética tem valor zero se não virar comportamento. E comportamento não muda por insight, muda por repetição estruturada dentro de janelas de tempo concretas. Por isso existe este bloco. Nos próximos 10 minutos eu vou te dar um protocolo de 90 dias, semana a semana. Cada ação sobrevive ao pior caso. Nenhuma depende de um cenário otimista. Nenhuma exige que você acerte o mercado. O que exigem é algo mais raro: honestidade com os próprios dados. Uma premissa obrigatória antes de qualquer ação. Você não constrói sobre areia. A base antifrágil vem primeiro. Isso significa, se você ainda carrega dívida tóxica, rotativo de cartão, crédito pessoal com juros compostos acima da Selic, o protocolo começa por aí. Não porque seja filosoficamente mais nobre, porque a matemática é implacável. Nenhum ativo de risco no Brasil entrega retorno consistente que justifique manter passivo com custo de 12% ao mês. Se isso é o seu contexto, a semana 1 começa com diagnóstico de exposição, não com análise de portfólio. Se a base já está construída, reserva de emergência em ativo líquido e seguro, dívida tóxica eliminada, então você está pronto para o protocolo completo. A semana 1, o registro de decisão obrigatório em todos os episódios. Essa é a semana mais importante do protocolo. E a maioria das pessoas vai querer pular direto para a semana 2. Não pule. O que eu vou pedir agora é o diagnóstico comportamental que precede qualquer prescrição. Sem esse mapa, toda ação subsequente é cirurgia sem imagem. A tarefa é esta: identifique as 5 decisões financeiras mais relevantes que você tomou nos últimos 6 meses. Não precisa ser grandiosa. Pode ser a posição que você abriu,
o stop que você moveu, o ativo que você comprou depois de ver uma análise no YouTube, a venda que você fez no fundo porque o noticiário estava catastrófico. Para cada decisão, responda 3 perguntas por escrito, não mentalmente, por escrito. Primeira, qual foi o evento que aconteceu? O preço caiu X%, o analista disse Y, o mercado abriu em gap, seja preciso e seco, zero interpretação aqui. Segunda, qual foi a interpretação que esse evento produziu em você? O que seu hardware paleolítico construiu automaticamente em milissegundos? Perdi tudo, estava certo, o mercado está manipulado, eu sou incompetente. Nomeie a interpretação sem julgamento, só observe. Terceira, qual foi a ação que você tomou a partir dessa interpretação? Isso é o registro de decisão. Quando você tiver 5, olhe para o padrão. Qual é o seu estilo dominante de erro? Você é o tipo que age rápido demais, executa a interpretação sem nenhuma janela entre o gatilho e a decisão? Ou você é o tipo que não age, que hesita, que espera mais uma confirmação que nunca chega, que protege o ego ao custo da oportunidade? Nenhum dos 2 padrões é melhor ou pior moralmente, mas cada um tem um custo diferente e você precisa saber qual é o seu antes de desenhar qualquer sistema de decisão. Esse mapa é o que separa a prescrição da sua realidade da prescrição genérica que não funciona para ninguém. Semana 2. Defina a sua janela de decisão fria. A partir desta semana, você vai definir o que chamo de janela de decisão fria. É o intervalo mínimo e não negociável entre o gatilho emocional e a execução de qualquer decisão financeira relevante. Atenção, não é hesitação, não é procrastinação, não é medo disfarçado de prudência. É engenharia de workaround para o hardware paleolítico. O mercado não fecha enquanto você respira. Sua conta bancária agradece cada minuto dessa janela. Agora, e isso é fundamental, o intervalo não é universal, é pessoal. Baseado no registro de decisão que você fez na semana 1, você sabe qual é o seu padrão dominante. O trader que age rápido demais precisa de uma janela de 24 horas antes de executar qualquer decisão que não esteja pré-definida no plano. O trader que não age precisa de uma janela diferente, talvez um prazo máximo. Se em 4 horas eu ainda não executei o setup que minha análise validou, por que não? Você não adota o intervalo de outra pessoa. Você testa o seu nas próximas 4 semanas. A regra operacional da semana 2, antes de qualquer decisão financeira que não estava no plano pré, mercado, abertura de posição, fechamento, realocação, aumento de exposição. Aplique a separação evento-interpretação em voz alta ou por escrito. Escreva: o evento é X, a interpretação que estou sentindo é Y. Vou aguardar minha janela antes de executar. Parece simples demais para funcionar, mas a prática de nomear o objeto, de separar o que aconteceu do que o cérebro construiu sobre o que aconteceu, é o que transforma um protocolo cognitivo em habilidade real. Semana 3 e 4, auditoria de complexidade. Na terceira e quarta semanas, o trabalho é sobre o que está no seu portfólio ou na sua estratégia atual. A pergunta central de cada ativo, cada produto, cada estratégia que você usa, eu consigo explicar como isso funciona em 60 segundos para uma pessoa inteligente sem experiência financeira? Se a resposta for não, você não entende o instrumento suficientemente bem para estar exposto a ele. Gigi Renzer é direto. Não compre produtos financeiros que você não compreende, não como regra de aversão ao risco, como regra de sobrevivência. Buffett disse em 2003 que derivativos de crédito eram armas de destruição em massa. Praticamente ninguém que os comprou de homeowners a CEOs de banco, a agências de rating, entendia suas consequências sistêmicas. A regra operacional da semana 3: liste todos os instrumentos onde você tem exposição hoje. Para cada um, escreva em uma frase como esse instrumento gera ou perde valor e quais são as condições em que ele falha. Se você não consegue escrever essa frase sem consultar o prospecto, você tem um problema de compreensão que precede qualquer problema de alocação. Resolva o problema de compreensão primeiro. A regra operacional da semana 4:
Elimine da sua carteira ou do seu radar qualquer instrumento que não passou no teste da semana 3 e que você não se compromete a entender profundamente nas próximas 2 semanas. Não com urgência, com clareza. Semanas 5 a 8, construção da caixa de ferramentas adaptativa. Gigi Renzer chama o conjunto de regras simples que um tomador de decisão experiente usa de caixa de ferramentas adaptativa. Não é uma lista de setups, não é um sistema mecânico, é um conjunto de regras pré-definidas que cobrem as situações de maior carga emocional, os momentos em que o hardware paleolítico tende a tomar a decisão antes do julgamento. Na semana 5 a 8, você vai construir a sua. O ponto de partida são as 3 perguntas que Gigi Renzer usa como filtro universal para qualquer informação de risco que chega até você. Pergunta 1. Percentual de quê? Toda vez que alguém apresentar uma probabilidade, uma performance, um risco, você pergunta qual é a classe de referência. 70% de chance de alta em 30 dias, baseado em quantas observações? Em qual regime de mercado? Com qual definição de alta? Essa pergunta sozinha vai eliminar metade das análises que consomem sua atenção toda semana. Pergunta 2. Qual é o risco absoluto, não o relativo? Quando o produto financeiro apresenta retorno 3 vezes superior ao CDI, você pergunta: superior em termos absolutos ou relativos? Em qual janela? Com qual volatilidade? Em qual cenário de estresse? Risco relativo impressiona, risco absoluto informa. Pergunta 3. Esse é risco calculável ou incerteza genuína? Antes de qualquer decisão, você classifica o ambiente. Esse ativo tem histórico suficientemente estável para que os dados passados sejam preditivos? Ou estou em território onde regras simples e robustez são mais valiosas que otimização? Essa classificação não é definitiva. É um filtro que muda o que você faz com a informação que tem. Anota isso. Sua caixa de ferramentas adaptativa não é sofisticada, é calibrada. Ela tem poucas regras e você conhece as condições de validade de cada uma. Semanas 9 a 12, revisão e expansão. As últimas 4 semanas do protocolo são sobre o que você aprendeu. Volte ao registro de decisão da semana 1. Compare as 5 decisões que você documentou com as decisões que tomou nas últimas 8 semanas com o protocolo ativo. 3 perguntas de revisão. Em quais momentos a janela de decisão fria te protegeu de uma decisão que teria custado capital ou oportunidade? Em quais momentos você aplicou a separação evento-interpretação e o que mudou na decisão resultante? Qual das 3 perguntas do filtro percentual de que risco absoluto, risco ou incerteza mudou mais a forma como você avalia a informação? Esse diagnóstico de revisão não é um exercício de autoelogio, é a calibração do seu specific knowledge, o julgamento que não pode ser comoditizado, que não tem preço de tabela, que nenhum algoritmo entrega por taxa de administração. Uma última coisa sobre o protocolo inteiro. Nenhuma das ações que descrevi aqui depende de o mercado estar em alta. Nenhuma depende de você ter acertado a última operação. Nenhuma pressupõe que o próximo trimestre vai ser favorável. Essa é a premissa de base antifrágil que atravessa tudo. O protocolo não foi desenhado para o cenário em que tudo dá certo. Foi desenhado para o único cenário que importa. O mundo como ele é incerto, acelerado, com incentivos sistematicamente desalinhados dos seus. E dentro desse mundo, você está construindo o único ativo que ninguém pode tirar de você. Julgamento calibrado. Bloco 5. Efeito composto. Este é o episódio 1 e porque é o primeiro, eu não tenho episódios anteriores para conectar. Tenho algo diferente e em alguns sentidos mais valioso. Tenho a semente. Todo sistema de pensamento começa com uma distinção, uma única separação que, uma vez feita, reorganiza como você vê tudo que vem depois. Física clássica tinha a distinção entre massa e energia. Antes de Einstein, eram categorias separadas. Depois, eram conversíveis. E essa única distinção reescreveu como a física inteira operava. O que Gigi Renzer nos deu neste episódio é a distinção fundadora deste canal.
Risco e incerteza não são sinônimos. E essa separação que parece terminológica, que parece acadêmica, é o nó zero da rede que vamos construir juntos ao longo dos próximos episódios. Porque tudo que vem depois, cada framework, cada autor, cada conceito da biblioteca de autoridade que vamos acionar, vai pressupor que você já fez essa distinção, que ela já está instalada, que quando alguém apresenta um número de probabilidade, você automaticamente pergunta: isso é risco calculável ou incerteza disfarçada de precisão? Esse reflexo que começa aqui é o juro composto do efeito composto epistêmico. Deixa eu plantar o que os próximos episódios vão adicionar a este nó. O episódio 1 estabeleceu o diagnóstico. O mercado confunde risco com incerteza, vende ilusão de certeza e os custos dessa confusão aparecem na curva de capital de quem acredita. O episódio 2 vai entrar no mecanismo interno, como as narrativas dominantes constroem e destroem preços antes que os fundamentos se movam. Schiller em profundidade. A economia das histórias que o mercado conta para si mesmo. E o que acontece quando você aprende a reconhecer uma narrativa em formação antes que ela vire consenso? Isso não é análise técnica, é uma camada acima e ela vai ganhar uma dimensão inteiramente nova à luz do que construímos hoje. Porque se você não sabe distinguir risco de incerteza, não consegue avaliar quando uma narrativa de mercado está precificando primeiro ou mascarando a segunda. A distinção de hoje é o pré, requisito de amanhã. Anota isso. O que vou dizer agora é o ponto que conecta tudo. Existe uma pergunta que Gigerenzer não faz diretamente, mas que emerge de tudo que ele documenta. A pergunta é esta: por que o mercado financeiro, depois de décadas de evidência mostrando que modelos complexos falham sistematicamente em ambientes de alta incerteza, continua vendendo complexidade como vantagem? A resposta não é ignorância, é incentivo. Complexidade justifica taxa, complexidade cria dependência, complexidade transforma o cliente num filântropo involuntário que não consegue avaliar o que está pagando porque não consegue avaliar o que está recebendo. E aqui entra a variável que Kurzweil torna urgente. A aceleração exponencial não está tornando os mercados mais previsíveis, está tornando os regimes mais instáveis, as correlações menos duráveis, as narrativas mais efêmeras. O que era verdadeiro por 5 anos, agora é verdadeiro por 18 meses. O que era verdadeiro por 18 meses, agora é verdadeiro por 6. Isso significa que a curva de obsolescência exponencial do investidor, que depende de modelo alheio para tomar decisão, está acelerando de forma não linear. O alfa do julgamento calibrado da pessoa que entende o mecanismo, que consegue avaliar a ferramenta, que sabe quando simplesmente dividir igual e quando a análise mais profunda é justificada, está crescendo exatamente porque o ambiente está ficando mais complexo. Essa é a tese de alavancagem deste canal. Não ensinamos setups, não entregamos sinais, não prometemos sistemas que funcionam em qualquer mercado. Entregamos o que Naval chama de julgamento, o ativo que não pode ser comoditizado, que escala sem custo marginal, que se compõe com o tempo em vez de depreciar. E o episódio 1 plantou a raiz desse julgamento. Uma última coisa antes do fechamento: se você chegou até aqui com o carro, com o treino, com as mãos ocupadas e a mente ligada durante quase 70 minutos, você já fez algo que a maioria não faz. Não apenas ouviu, processou. E processamento, repetido ao longo de episódios, é o mecanismo do efeito composto epistêmico. Cada episódio que você completa não adiciona informação isolada, adiciona um nó numa rede que fica mais densa, mais robusta, mais preditiva a cada iteração. O ouvinte que chegar ao episódio 12 vai ter uma vantagem estrutural sobre quem chegou no episódio 1, não porque conhece mais fatos, mas porque os conceitos se compõem, se reforçam, se expandem mutuamente. Isso é juro composto aplicado ao único ativo que nenhuma inflação corrói. Bloco 6, a síntese.
Você está chegando ao fim do episódio 1, não ao fim de um áudio, ao fim de uma construção. E antes do mic drop, antes da frase que vai ficar com você, eu quero fazer a síntese do que foi construído, não para repetir, para consolidar. O mercado financeiro opera com uma premissa não declarada. A premissa é: mais informação, mais análise, mais sofisticação geram melhores decisões. Gigi Renzer passou décadas desmontando essa premissa com dados. O que ele encontrou é perturbador na sua simplicidade. Em ambientes de alta incerteza, e o mercado financeiro é quase sempre um ambiente de alta incerteza, a sofisticação não ajuda, ela atrapalha, porque ela cria uma ilusão de precisão que não existe, e essa ilusão custa capital real. O gestor que usa o portfólio otimizado perde para quem divide igualmente. O analista com Bloomberg e 20 anos de experiência perde para o acaso. O banco que vende o modelo premiado com Nobel estava 5 séculos adiantado. E a ilusão não é individual, é sistêmica. Foi construída com incentivo, porque complexidade justifica taxa, cria dependência e transforma o cliente num filantropo involuntário que não consegue avaliar o que está comprando. A resposta de Gigi Renzer não é cinismo, não é paralisia. É o que ele chama de risk-savvy e que eu traduzo como julgamento calibrado. A capacidade de saber quando os dados informam e quando eles iludem. De saber quando a regra simples é mais poderosa que o modelo complexo. De saber nomear o medo que está sentindo e separar o evento da interpretação que o hardware paleolítico construiu sobre ele em milissegundos. Isso não se compra, não tem ticker, não tem taxa de administração, é specific knowledge, é a alavancagem sem permissão que escala com o tempo em vez de depreciar. E você começou a construir lá hoje. O investidor que busca certeza num mundo incerto não está sendo prudente, está sendo explorado, porque a certeza que o mercado vende não existe e quem a vende sabe disso. A única proteção real contra a ilusão de certeza não é mais análise. É a coragem intelectual de operar com elegância dentro do que não pode ser calculado. Isso é risk-savvy. Isso é o que você está construindo. Nas próximas 24 horas, abra um documento, pode ser o bloco de notas do celular, e escreva a primeira decisão financeira do seu registro. Com as 3 perguntas: evento, interpretação, ação. Só uma. O hábito começa com um único rap. Na próxima semana, complete o registro de decisão com as 5 entradas, identifique o seu padrão dominante de erro, defina o intervalo da sua janela de decisão fria. Esse é o diagnóstico que precede tudo. No próximo mês, aplique as 3 perguntas de filtro percentual de Q: risco absoluto, risco ou incerteza em toda análise que consumir, não como exercício acadêmico. Como ferramenta operacional que muda o que você faz com a informação, nos próximos 90 dias, execute o protocolo completo. Revise na semana 12. Meça não o que o mercado fez. Isso não está sob o seu controle. Meça quantas vezes a janela de decisão fria te protegeu. Quantas vezes a separação evento-interpretação mudou a decisão. Quantas análises não sobreviveram à pergunta: percentual de quê? Esse é o seu efeito composto epistêmico em ação. Se este episódio mudou como você vê uma coisa específica, uma coisa não várias, eu quero saber qual foi. Responda nos comentários com esta frase: antes deste episódio eu achava que, agora entendo que. Não é um exercício de engajamento. É o momento em que o insight vira linguagem. E linguagem é o que consolida a compreensão em memória de longo prazo. Escrever muda o que você retém, e se este conteúdo está te dando que o seu tempo de folga nunca poderia dar, se você sente que está saindo daqui com uma vantagem que outros estão deixando na mesa, inscreva-se no canal, não pelo número, pelo compromisso com você mesmo de continuar construindo. O episódio 2 já está em produção e ele começa exatamente onde este terminou. Até lá!